Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e do Facebook com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a luta greco-romana, categoria até 67 quilos, peso leve. E analisar o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontar os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Esta categoria está no programa olímpico desde 1908. Logicamente, houve toda a pesagem, variou bastante de um período a outro, só que a época mais estável foi quando era limitada a competidores acima de 62 quilos e abaixo de 68 quilos. Isso vigorou de 1972 a 1996. Depois foram várias mudanças, toda aquela problemática do Comitê Olímpico Internacional limitar o número de participação dos atletas, aí a federação acabava cortando categorias de peso da sua competição, tanto que hoje, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, eram 10 categorias de peso, e a partir de 2000 caiu para 8, depois caiu para 7, agora apenas em 6 categorias de peso. Felizmente, as federações internacionais acabaram acordando para essa questão, e ao invés de mutilarem suas modalidades, seus esportes, acabaram destinando algumas categorias para os Jogos Olímpicos. Porque anteriormente, conforme o Comitê Olímpico limitava a participação, a própria federação ia lá no programa de provas dela, de campeonatos mundiais, campeonatos continentais, e acabava cortando o número de categoria para adaptar aos Jogos Olímpicos, que é um grande equívoco. Essa categoria é disputada desde 1908, a peso leve, e na história a Finlândia com 5 vitórias e a União Soviética com 5 vitórias são os países que mais venceram. Cabe salientar que o Azerbaijão também obteve uma medalha de ouro. O Azerbaijão foi uma antiga república da União Soviética, então os soviéticos seriam ganhadores de 6 medalhas de ouro, se formos considerar essa questão. Em 2017, essa divisão dos 66 quilos, o peso leve, o campeonato mundial foi vencido pelo sul-coreano Han Soo-hyun, derrotou na final o Mateusz Bernatek da Polônia, e o russo Artem Surkov e o turco Atakan Yüksel ficaram com as medalhas de bronze. A Armênia e Irã ficaram com a 5ª posição, Azerbaijão e Croácia dividiram a 7ª colocação. Um forte domínio europeu, embora a vitória tenha ficado com o continente asiático, a vitória da Coreia do Sul e também a presença do Irã, o continente asiático com 2 representantes entre os 8 primeiros. Entretanto, o domínio da Europa foi bem acentuado, com 6 atletas entre os 8 melhores. Nos campeonatos continentais, o campeonato asiático foi vencido pelo Sang-Hoon-ho, que derrotou o Almaty Bespaev do Cazaquistão na final. O campeonato europeu teve a vitória do Artem Surkov em cima do Davor Stefanek da Sérvia, que era o campeão olímpico. E o campeonato pan-americano teve a vitória do Miguel Palacio de Cuba em cima do brasileiro Joilson Ramos. Cuba já foi uma grande potência da luta greco-romana, ainda tem grandes nomes como Ismael Borrero e o Mijaíl Lopes, mas realmente está aí vivendo uma fase difícil dentro do seu esporte. Em 2018, o Campeonato Mundial, já com as novas classificações, retomando o formato de 10 categorias, portanto, apareceu essa categoria dos 63 quilos e criada a categoria dos 67 quilos. Nos 63 quilos, no Mundial, vitória do Stepan Marianyan, da Rússia, derrotando o uzbek Murat Tazmuradov na final, e o ucraniano Lenur Temirov dividindo a medalha de bronze com Rahman Bilic da Turquia. Egito e China ficaram com a 5ª posição, Hungria e Moldávia obtiveram a 7ª colocação. Nada menos aí do que 6 europeus, entre os 8 melhores, um africano, o egípcio, e o asiático, o chinês. E 3 dos 4 medalhistas, 3 de países que pertenciam à antiga União Soviética. Na divisão dos 67 quilos, a vitória do Artem Surkov da Rússia, derrotando o Davor Stefanek da Sérvia, e a medalha de bronze indo para o Meijan Sherbakhanbet do Cazaquistão, e com o polonês Gevorgy Sahakian, que com esse nome é mais uma origem armênia do que propriamente polonesa. Croácia e França
ficaram com quinto lugar, dividiram a quinta posição. Azerbaijão e Dinamarca dividiram a sétima colocação. O Davor Stefanek ficou com a medalha de prata no Campeonato Europeu e depois foi medalhista de prata no Campeonato Mundial, nas duas ocasiões, perdendo para o Stefanek perdendo para o Surkov da Rússia. Bem, nos campeonatos continentais, os 63 quilos, a vitória do Almurat Tazmuradov, do Uzbequistão, confirmando seu favoritismo. Aí três representantes também de países que eram da antiga União Soviética, o Amatov do Quirguistão e o Ainagulov do Cazaquistão. Na divisão dos 67 quilos, a vitória do Almaty Kebispaev, derrotando um japonês na final, e Uzbequistão e China dividindo a medalha de bronze. E nos Jogos Asiáticos, o Han Soo-hyun, da Coreia do Sul, derrotou o Almaty Kebispaev, do Cazaquistão, e o Quirguistão e Irã ficaram com as medalhas de bronze. Na Europa, na divisão de 63 quilos, a vitória do Mihai Mihuti, da Romênia, e nos 67 quilos, o Artem Surkov, confirmando sua força, conquistando a medalha de ouro em cima do Shimad Bokivadze, que foi medalhista olímpico. No continente americano, o Ismael Borrero, já subindo para a divisão dos 67 quilos, demonstrou toda a sua superioridade, e o Ryan Mango, dos Estados Unidos, foi o vencedor na divisão dos 63 quilos. Em 2019, já aí um ano antes do que seriam os Jogos de Tóquio, o Japão, na divisão dos 63 quilos no Campeonato Mundial, o Japão conquistou a medalha de ouro com o Shinobu Ota, derrotando na final o russo Stepan Marianyan. E a Armênia ficou com a medalha de bronze com Slavik Galstyan e o Cazaquistão com Almaty Kebispaev. Essa categoria não é uma categoria olímpica, mas os competidores acabam migrando para a divisão acima, né, se desejam participar dos Jogos Olímpicos. O Irã e o Quirguistão dividiram a quinta colocação, Coreia e Bielorrússia dividiram a sétima posição. Curioso aqui, 5 representantes da antiga União Soviética entre os 8 primeiros colocados. O continente europeu presente com 3 posições e o continente asiático fazendo-se notar aí com 5 atletas colocados entre os 8 primeiros colocados. Na divisão dos 67 quilos, o Ismael Borrero de Cuba assumiu sua condição de grande lutador do mundo na luta greco-romana, derrotou o russo Artem Surkov na final, e as medalhas de bronze foram divididas entre o Mate Nemes, da Sérvia, e o alemão Frank Stabler. Stabler é um competidor muito forte, já foi campeão mundial em outras divisões. Dinamarca e Egito dividiram a quinta posição, e Suíça e Coreia do Sul a sétima colocação. Nos campeonatos continentais, o campeonato asiático vencido por um chinês, o Herbatuto, derrotando o Elmurat Tazmuradov. É curioso notar essa presença dos lutadores chineses, alguns nomes assim que se descaracterizam, né, do Ling, do Zhang, são provavelmente lutadores, né, povos de outras regiões da China, né, regiões mais afastadas. O Elmurat Tazmuradov ficou com a medalha de prata, Coreia do Sul e Irã com bronze. Na divisão dos 67 quilos, nova vitória do Han Soo-hyun, da Coreia, derrotando na final o Merjan Shermahanbet, do Cazaquistão. E no campeonato europeu, na divisão dos 63 quilos, o Stepan Marianyan conquistando a medalha de ouro, derrotando o Stig Andreberg, da Noruega, na final, com Geórgia e Azerbaijão ficando com medalhas de bronze. E na divisão de 67 quilos, a vitória do Atakan Yüksel, da Turquia, batendo o Gevorg Shahakian. E o Artem Surkov apenas em terceiro lugar. Então seria uma ameaça para o Artem Surkov, já que o Marianyan foi campeão nos 63 quilos, e aqui nos Jogos Europeus, a vitória do Zaur Kabaloev em cima do Shimad Bokivadze, da Geórgia, aumentando aí a rivalidade dentro da equipe russa. São 3 lutadores em condições de representar a Rússia nessa divisão nos Jogos Olímpicos. No continente americano, a hegemonia, o domínio do Ismael Borrero de Cuba, que se sagrou campeão pan-americano e também dos Jogos Pan-Americanos. Em 2020, os campeonatos continentais, o Elmurat Tazmuradov do Uzbequistão venceu o campeonato asiático na divisão de 63 quilos, e o Han Soo-hyun da Coreia foi o vencedor na divisão dos 67 quilos, batendo Mahmoud Bakhchiloev
do Uzbequistão na final. No campeonato europeu, a vitória do Maxim Nehoda, da Bielorrússia, né, em cima do russo Ibrahim Labazanov. E no Hungria e Ucrânia pegando bronze. E nos 67 quilos, o norueguês, né, o Morten Thoresen, derrotando o russo, outro russo, o Nazir Abdullayev, na final. E o Lituânia e a Armênia ficaram com as medalhas de bronze. No continente americano, a hegemonia do Ismael Borrero, de Cuba. Bem, o resumo geral. Acho muito interessante esses quadrinhos que eu faço do resumo geral da categoria. Aí em 2016, o Davor Stefanek, da Sérvia, foi o campeão olímpico aqui no Rio de Janeiro, derrotou o Miran Harutyunyan, da Armênia, na final, e o Shimad Bokivadze, da Geórgia, foi medalhista de bronze, ao lado do azeri Razul Chunayev. Nos campeonatos mundiais, aqui a divisão, né, dos 66 quilos, inclusive deveria ter colocado o Hansyul Ryu aqui embaixo do Artem Surkov. Eu deveria ter tirado aqui, vamos ver o que eu posso fazer, recortar e colocar o Hansyul Ryu. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Porque, na verdade, ele é... Como que eu faço para pôr essa cor aqui? Não é essa. Oh, meu Deus. E está faltando conhecimento aqui de... conhecimento de... Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Copiar aqui. Nossa, que salada que eu estou fazendo. Ixi, fiz merda. Nossa, que merda que eu fiz aqui. Tá, vou deixar assim. Vou deixar para não fazer mais porcaria. Então, de 63 quilos, campeonato mundial, o Stepan Marianian, da Rússia, venceu em 2018, derrotou o Elmurat Tasmuradov, do Uzbequistão, na final, Lenur Temirov e o turco com a medalha de bronze. E em 2019, o japonês Shinobu Ota acabou derrotando o Stepan Marianian com Gaustian e Bispaev em bronze. Então, essa alternância de resultados, o russo, o Marianian, conseguiu, foi o único competidor da categoria que conseguiu medalha nos 2 anos de mundial. E nos 63 quilos, o Hansyul Ryu, da Coreia do Sul, eu não consegui colocar essa cor, hein? Deixa eu ver aqui. Não tem, eu peguei uma cor. Já sei o que eu vou fazer. Pronto, eu vou mudar a cor. Vou por essa. Pronto. Aí, ficou melhor. Então, o Mundial, nos 66 quilos, o Hansyul Ryu foi campeão, mas depois não conseguiu mais retornar ao pódio. O Artem Surkov prosseguiu, aí, foi campeão em 2018, bronze em 2017 e em 2019 perdeu a final para o Ismael Borrero, de Cuba, que acabou ficando com a medalha de ouro. O Borrero cubano, ele é muito forte, creio que é o grande favorito à conquista dessa medalha de ouro, mas o Artem Surkov deve se manter no pódio, e resta saber também que posição que o Frank Stabler, da Alemanha, que categoria ele vai adotar, se vai para o 77, se fica no 67, para saber realmente quais são as pretensões do alemão, que já foi campeão mundial em outras categorias. Num total aqui, nesses 66, 67 quilos, Coreia do Sul, Polônia, Rússia, Turquia, Sérvia, Cazaquistão, Alemanha e Cuba chegando ao pódio, né? 12 países, 12 medalhas divididas entre 8 países, com um destaque para a Rússia, que conseguiu colocar medalhistas, né? Conseguir medalha nos 3 anos do Campeonato Mundial. No Campeonato Asiático, aqui nos 63 quilos, uma certa hegemonia do Uzbek, o Elmurat Tasmuradov, conquistou o título em 2018 e 2020, prata em 2019, mas perdendo para um chinês, né? O Tu Erbatu conseguiu esse título asiático em 2019. Outras presenças aí de atletas do Irã, Tajiquistão, Coreia do Sul, Cazaquistão, com o Meiranbek Ainagulov, que é da outra divisão, e
e a hegemonia, né, no caso do Uzbek, o Tasmuradov. E na divisão dos 66 quilos, que seria realmente a divisão que é a que se encaixa a essa categoria, de 67 quilos, uma hegemonia da Coreia do Sul, Han Soo-hyun, venceu os Jogos Asiáticos em 2018, foi campeão asiático em 2019 e campeão também asiático em 2020, alternando-se aí, derrotando nas finais representantes que eram dos países asiáticos da antiga União Soviética, o Almaty Kebispaev em 2018, o Merjan Shermakhambet em 2019 e o Mahmoud Bakhchiloev do Uzbequistão em 2020. Todos esses atletas do campeonato asiático, eles têm, né, a maioria desses medalhistas tem condições de chegar ao pódio nesses jogos de 2021. Porém, o Han Soo-hyun da Coreia do Sul e o outro representante aqui do Cazaquistão, que é Bispaev ou Merjan Shermakhambet, são os atletas assim melhores, né, com melhor mais habilitados. Se bem que o Japão pode também conseguir colocar aí aquele último campeão mundial para disputar a medalha e chegar ao pódio, é o Shinobu Ota. Na Europa, nos campeonatos europeus, né, no continente europeu, a divisão de 63 quilos, que não é olímpica, ficou alternando vencedores, né, Rússia, Bielorrússia, Romênia, mas na que importa mesmo, que é a divisão de 66 e 67 quilos, temos aí uma alternância dos competidores. O Artem Surkov da Rússia conseguiu se manter vencedor em 2017 e 2018, mas em 2019 acabou derrotado, né, ficando apenas com a medalha de bronze, ano da vitória do atacante Yüksel da Turquia. E em 2019, nos Jogos Europeus, tivemos a vitória do Zaur Kabaloev da Rússia em cima do Bolkvadze da Geórgia, deixando o Nemes da Sérvia com a medalha de bronze junto com o Daurov da Bielorrússia. E em 2020, o Morten Thoresen da Noruega causa aí uma surpresa, vencendo o campeonato europeu e derrotando na final outro russo, Nazir Abdullayev. Então a Rússia tem aí esses atletas, tem o Artem Surkov, tem o Zaur Kabaloev, o Nazir Abdullayev, para decidir, né, qual atleta deverá participar dos Jogos Olímpicos. Logicamente, o Artem Surkov tem um retrospecto muito melhor. Também o Shimaj Bolkvadze, 2 vezes medalha de prata no campeonato europeu e nos Jogos Europeus, também é um nome a ser notado. No continente americano, na divisão de 63 quilos, nenhum grande atleta, e na divisão dos 66 quilos, essa hegemonia do Ismael Borrero de Cuba, que saiu de uma divisão dos 60 para ir para essa divisão dos 67 quilos e conseguiu os títulos pan-americanos, né, 2018, 2019, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos também em 2019 e venceu o Pan-Americano em 2020. Na lista de favoritos, aquela lista dos 3 níveis, o cubano Ismael Borrero, o russo Artem Surkov e o Han Soo-hyun da Coreia do Sul eu aponto como os principais candidatos à medalha de ouro. Mas também lutando por pódio, o Cazaquistão deve decidir entre o Almaty Kebispaev e o Merjan Shermakhambet para chegar ao pódio. E a Sérvia com Mate Nemes, a Alemanha com Frank Stabler, o atacante Yüksel da Turquia, são os atletas assim, mais fortes dessa divisão. O polonês Shahian, o georgiano Bolkvadze, o japonês Shinobu Ota, competindo em casa, também possuem condições de pódio, e o Uzbequistão tentando decidir, né, quais serão seus representantes. Tem uma série de bons competidores que conseguem resultados expressivos, e o Almurat Tasmuradov é assim o com melhor retrospecto, mas o Mahmoud Bakhchiloev, com essa medalha de prata do Campeonato Asiático de 2020, também passa a ser um grande candidato a integrar a equipe. E também o armênio Aslanian e o norueguês campeão europeu Morten Thoresen. E na condição de zebra, o Fredrik Bjerrehus da Dinamarca, o francês Sila Sancho dos Estados Unidos, Guangquan Zhang da China, então uma série de outros competidores. O top 5, aqui é uma foto dos atletas, o grande Ismael Borrero de Cuba, campeão olímpico na divisão dos 59 quilos em 2016, campeão pan-americano
em 2018, 2019 campeão mundial dos 67 quilos e campeão pan-americano, e em 2020 também assegurando o título pan-americano. O russo Artem Surkov, bronze no Mundial 2017, campeão europeu. Em 2018, campeão mundial e campeão europeu, foi o seu grande ano. E em 2019, a prata no Campeonato Mundial e a medalha de bronze no Campeonato Europeu. É o russo com melhores resultados na divisão, embora ele tenha uma forte concorrência interna lá na equipe russa. Aqui eu vou puxar aqui para aparecer o coreano, né? Vamos colocar o coreano aí, gente. Aparece aí o coreano, Han Soo-hyun, campeão mundial nos 66 quilos em 2017, campeão dos Jogos Asiáticos em 2018, 2019 sétimo no Mundial, mais campeão asiático, e em 2020 também campeão asiático. 3 títulos asiáticos aí importantes, numa divisão em que o continente asiático realmente é muito forte. Então vencer o torneio continental também é a garantia de um bom desempenho na própria competição olímpica. Aqui o Almat Kebispaev do Cazaquistão, prata no Campeonato Asiático em 2017, campeão asiático em 2018 e bronze no Mundial em 2019 nessa divisão dos 63 quilos. E por fim o alemão Frank Stabler, campeão mundial dos 71 quilos em 2017, campeão mundial dos 72 quilos em 2018, bronze no Mundial em 2019 nessa divisão dos 67 quilos e conquistou o título europeu em 2020 na divisão dos 72 quilos. É um mistério saber se ele vai para os 77 ou para os 67. Talvez fosse pela sua condição de competidor de 71, 72 quilos, talvez fosse mais proveitoso para ele, em vez de se submeter a uma perda de peso, uma perda de 5 quilos, talvez fosse melhor ele se submeter a um ganho de massa muscular e competir na divisão dos 77 quilos. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até um próximo vídeo.